Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes, ajudando a construir a história da região. RM Contabilidade e Auditoria, seus números tratados com eficiência. E Unimed Santos, plano de saúde que cuida de você o tempo todo. Olá, amigos, tudo pronto? A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. Não se esqueça que eu estou com você. Uma semana curta, quer dizer, curta com relação ao mês de fevereiro. Na quarta-feira agora já estaremos no terceiro mês de 2023, já estaremos em março. Tudo acontecendo muito rápido, mas nunca é tarde para atualizar o nosso público telespectador internauta sobre as informações e as notícias principais que o Hora Geral apresenta diariamente. Não esqueça de instalar o aplicativo no Hora Geral. Lá você vai rever os programas, vai ver os programas diários, né, através do aplicativo e também muitas notícias, tá certo? É só você aproveitar o QR Code e instalar o seu aplicativo. Vamos conversar com Herbert Passos Neto, ele que é jornalista e também especialista em comportamento humano. Meu amigo Herbert, tudo bem com você? Como é que foi o final de semana? Olá, Douglas. Olá, amigos do Hora Geral. Fim de semana tudo bem, com a graça de Deus. Estamos aí para mais uma semana. Tá certo. Meu amigo Herbert, o governador Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, já retomou a normalidade, né? Ele deixou praticamente um escritório instalado em São Sebastião, para que dê continuidade na atenção dos desabrigados e das vítimas desta catástrofe que ocorreu durante o sábado de carnaval, que todos nós ficamos preocupados e muitos de nós estamos ajudando através de alimentos, utensílios, né, objetos de higiene pessoal. Mas o governador, ele está tendo um comportamento, no meu entendimento, de resolver, né, de uma forma definitiva um dos problemas que já se arrasta há anos. Veja, amigos do Hora Geral, uma das alternativas que o governador Tarcísio de Freitas deu para tentar minimizar o problema das pessoas que estão desabrigadas e também o comércio dos hotéis e das pousadas no litoral norte. Veja. Na internet. Eu sei que vocês estão chateados comigo, eu entendo. Só que eu quero fazer o seguinte, já que eu estou mandando todo mundo embora do litoral norte, e vocês estão aí com capacidade, e deve ter alguma capacidade, vocês devem estar com... Eu estou querendo usar essa capacidade para abrigar as pessoas que estão desalojadas. E o Estado pagaria essa capacidade. Então, na verdade, o Estado faria as reservas. Eu vou reservar vagas nos hotéis de vocês. E aí, qual é a minha ideia? Eu vou pegar pessoas que estão desalojadas, que estão nos abrigos, vou colocar no hotel, a gente vai estabelecer um regime de pensão completa, vocês vão me dar um preço, e a gente vai pagar esse preço durante um período de tempo. Ou seja, vou manter o hotel de vocês ocupado. Só que ao invés de ser com turistas, com pessoas que vão passar, eles vão estar ocupados com pessoas que estão atualmente desalojadas. Bom, o meu amigo Herbert, no meu entendimento, o governador Tarcísio de Freitas teve uma excelente ideia que vai beneficiar o setor hoteleiro, que é significativo no litoral norte, e também as mais de 4 mil pessoas que estão desabrigadas. E ele está apenas a quase 2 meses à frente do Executivo do Estado de São Paulo, que até então ele participava, mas não como chefe do Executivo. Como que você está vendo o comportamento do governador à frente dessa catástrofe do litoral norte e essa iniciativa que acabamos de apresentar no vídeo aqui no Hora Geral? Olha, Douglas, eu acho que o Tarcísio está com uma postura adequada, né, que até causa um certo estranhamento, porque a gente está acostumado a ver os políticos fazendo aí muita política, tirando um tipo de proveito mais no sentido eleitoral, com discursos populistas em momentos de tragédia, né? Com aquele papinho batido de sempre. O Tarcísio ele tem feito uma postura mais prática, pragmática, indo direto aos assuntos, enfrentando as questões, tomando decisões de maneira rápida e sem muito blá blá blá. Ele tendo direto aos pontos, né? Como ele fez ao longo desde o começo desse trabalho, né? Quando a gente teve essa tragédia aí de sexta para sábado, já no domingo ele estava dizendo para as pessoas evitarem a estrada para poder deixar a estrada livre para a circulação de socorro, de resgate,
de equipamentos, de maquinário para poder fazer as remoções de barreiras e tudo mais. Já na terça-feira, ele também foi rápido em dizer que, ok, já era hora das pessoas retornarem para suas casas e evitar o litoral. E aí que já gerou toda essa situação também com o pessoal dos hotéis, né? Porque na medida que o Tarcísio pede para que as pessoas evitem ficar no litoral, como que fica toda essa região que sobrevive principalmente do turismo, né, Douglas? Então, eu achei que a solução foi muito boa, foi prática. Óbvio que quando a gente está no meio de uma tragédia, Douglas, nenhuma solução vai satisfazer totalmente a todos, né? Mas a gente procura encontrar aquilo que é razoável dentro do momento e segundo as possibilidades. Eu achei que a solução foi muito boa, sim. Agora, Herbert, tem um outro aspecto também, a gente não pode fugir do cenário. Quem esteve sobrevoando a área do litoral norte, vendo, né, a catástrofe que ocorreu, foi o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, uma figura que conhece muito bem as características do estado de São Paulo, principalmente o litoral norte. Como é que você viu, né, ou vê esse sobrevoo do vice-presidente Geraldo Alckmin no litoral norte? Olha, Douglas, eu acho importante que as autoridades federais participem deste momento, né? O Lula também parece que chegou a sobrevoar um dia. As pessoas na internet foram fazer memes e reclamar também que a primeira-dama estava pulando carnaval com bastante tranquilidade, né? Então, a gente tem vários aspectos aí dessa tragédia, assim como exploraram muito qualquer coisa que fosse feita no governo Bolsonaro, a oposição, nesse momento, vai explorar também qualquer coisa que seja explorável dentro desse momento no governo Lula. Agora, no que tange especificamente ao vice-presidente Alckmin, né, ex-governador aqui de São Paulo, eu fui buscar, Douglas, aqui uma referência no jornal Metrópolis, né? E dizem o seguinte, ó, tragédia em São Paulo, verba para prevenção de desastres é a menor dos últimos 14 anos, Douglas. Está aqui, o valor para prevenção e recuperação de desastres em 2023 é de 1 bilhão, né? Muito pouco. Só que a tragédia em São Paulo, ela deixou aí já aproximadamente 50 mortos, né? Vários desaparecidos. Só que, Douglas, quando a gente observa aqui esse dado, né, de que a região ficou todos esses anos sem receber verba. Bom, quem foram governadores nesse período, Douglas? Geraldo Alckmin, Márcio França, Rodrigo Garcia. Então, o Geraldo Alckmin, que hoje faz essa visita, né? O Metrópolis ele também tem uma outra matéria que fala que dos últimos 13 anos a cidade de São Sebastião também não recebeu verba. Então, não só a gente tem verbas cada vez menores, como nos últimos anos, né, a cidade não recebeu essa verba. Então, o que os ex-governadores têm a dizer a respeito disso? Porque eu ainda não consegui encontrar a explicação. Né? Não sei se você chegou a ver isso. Não vi. E outra coisa, Herbert, você acabou tocando, e essas pessoas são figuras públicas, que a gente precisa saber, né, não só cobrar com responsabilidade, porque são figuras públicas, mas também não esquecer o passado que elas tiveram. Porque essas pessoas, seja, o homem público, ele precisa tomar não só ciência daquilo que ele está assumindo quando ele exerce um mandato, seja de vereador, seja de prefeito, seja de deputado, de senador, enfim, representando a população, para tentar mudar essa triste realidade. Muitas vezes a gente lembra, e você lembrou muito bem, o Geraldo Alckmin, que ficou por muitos anos como governador do estado de São Paulo. Então, conhecia essas características. Ah, Douglas, você acha que o Alckmin ia lembrar, imaginar que há 10 anos atrás ia acontecer isso? Lógico que não, e eu não estou aqui também para culpá-lo. Mas existe uma grande realidade, né? Uma triste realidade, ou melhor, das características das cidades do litoral norte e litoral sul, com relação à falta de projetos habitacionais, da falta de legalização fundiária, da falta, né, de uma fiscalização maior, que a gente acaba não vendo. Por exemplo, o Ceasa de Cubatão, meu amigo Herbert, não saiu do papel, mas as invasões, elas acontecem diariamente. Eu estou para ver uma cidade que tenha um projeto de congelamento de moradias. Eu estou para ver. Só fala que existe, mas durante uma noite, uma madrugada, novas moradias são construídas. Aí depois invade, aí depois tem os problemas, que a natureza não perdoa, né? Mas
E os governantes que permitiram tudo isso? Então, eu me lembro, Douglas, de uma frase que o Papa Francisco costuma repetir. Ele fala que Deus perdoa sempre, os seres humanos perdoam às vezes e a natureza não perdoa nunca. Isso. E a gente pode até observar isso, meu caro Douglas e amigos do Hora Geral, por um outro ponto de vista, né? A respeito do que é uma tragédia, né? Do que é um desastre natural. A gente fala de desastre natural, tragédia. Até que ponto esse é um desastre natural se as pessoas foram morar nessas áreas impelidas por uma série de dificuldades que a gente tem nas políticas públicas de habitação, de moradia? E aí eu trago até aqui uma outra matéria, Douglas, dessa vez do site UOL, da coluna do Leonardo Sakamoto. Ele fez acho que uma entrevista com o secretário nacional agora esqueci o nome da secretaria, mas que tem a ver com essa questão da prevenção de acidentes, tragédias em áreas periféricas, né? Isso, secretário nacional, deste governo agora, governo Lula. E esse secretário falou que as obras de prevenção de tragédias, de chuvas, e tal, elas não geram votos. Olha, Douglas, a realidade é que ele acabou colocando o foco numa parte que deixa obscuro aquilo que é a nossa realidade, que a gente vê aqui na nossa região, inclusive, Perfeito. não só aqui na Baixada Santista, mas ao longo de todo o litoral, que o que gera voto, Douglas, é incentivar a moradia irregular. Então, quando você citou muito bem essas ocupações que são feitas e que ninguém faz nada a respeito, na verdade, Douglas, não é que as obras de prevenção não geram voto, é que o que gera voto e elege muita gente ao longo do Brasil inteiro é o incentivo a ocupações irregulares. Você sabe, Toda a nossa região aqui, a gente vê isso acontecer. As pessoas primeiro incentivam, depois vão lá e ficam prometendo infraestrutura. Continua votando em mim que eu te ligo a luz, continua votando em mim que eu te boto esgoto, vota em mim que eu construo um hospital. E assim eles vão ocupando áreas que seriam até de preservação. Você está corretíssimo. A gente tem como exemplo também a cidade de Cubatão, que teve um projeto de recuperação, né, dos bairros Cota, tirando um monte de moradias, várias moradias que estavam em área de risco, né, e aí eles conseguiram projetos habitacionais, inclusive no Jardim Casqueiro, né? E eu me lembro, na época, que era até o coronel Ecler, se não me engano, que ele ficou 24 horas para não permitir que novas invasões ocorressem nos bairros Cota em Cubatão. Está explicando para os amigos do Hora Geral por que Cota 95 ou Cota 200. É que está a 95 metros ou 200 metros do nível do mar. E lá em Cubatão tem uma triste realidade, Pinheiro do Miranda, Água Fria, Cota 95, Cota 200, tem até Cota 400, que continua, não existe um projeto de congelamento. Ou seja, eu peço a Deus que estas famílias de Cubatão, por exemplo, estejam protegidas, mas como o próprio Papa Francisco e o Herbert aqui lembrou, né, a natureza ela é implacável, né? Aí depois vai culpar quem? Se permitiram com que essas moradias acabassem se instalando. Outra coisa, quantos incêndios ocorrem na nossa região? Incêndio na Vila Socó, em Cubatão, incêndio lá na Fazendinha, incêndio no Caminho São Sebastião, incêndio na Alemoa, aí depois transfere essas pessoas para um alojamento, aí depois essas pessoas acabam não tendo moradia, porque o governo não consegue entregar, o governo municipal, o governo estadual, nem o federal, aí acaba tendo outras invasões, ou seja, esse é um problema, ou seja, como eles dizem, né, Herbert, o gabinete de crise tem que tem que continuar funcionando para não permitir com que esses problemas ocorram outras vezes. Douglas, é uma situação complicada, porque a gente tem um ciclo que, inclusive, tem relação com o ciclo de desenvolvimento do litoral todo aqui da nossa região. A gente tem uma série de migrações que foram feitas do Nordeste para cá, para que houvesse mão de obra barata para a construção da indústria, para a construção das moradias. Da Anchieta. Então, assim, toda a nossa região, exatamente, toda a nossa região, todo o desenvolvimento da nossa região passa pela a necessidade de ter uma mão de obra barata para poder construir isso. Então, a gente teve migrações e essas pessoas vinham para cá e não tinham onde morar. Então, elas vão ocupando o que dá para ocupar. Perfeito. Então, a gente tem aqui em toda a nossa região, Praia Grande, São Vicente, um pouco de Santos, área continental, toda essa região vai sendo ocupada por trabalhadores. Só que passa o tempo, Douglas, as famílias crescem, as pessoas se multiplicam, o que é natural. Então, hoje,
a migração já não é mais tão grande, mas a gente tem a questão da multiplicação que é natural. E não adianta falar em controle de natalidade simplesmente, é uma questão de que é preciso haver políticas públicas, porque senão essas cotas, esses bairros, esses locais, eles vão simplesmente crescendo sem infraestrutura. Perfeito. E isso vira uma fonte infinita de votos e de eleição aí para partidos políticos. Então é muito fácil, né, hoje fazer certas críticas ao sistema e tal, mas na prática, Douglas, a gente tem toda eleição centenas de candidatos se comprometendo a manter essas pessoas nessa situação. Então a gente tem dois lados. Eu até estava recuperando a matéria aqui que eu te falei, do jornal Metrópolis, né? Eu fui ler a matéria, eu li só da que a verba diminuiu. Mas eu achei a outra aqui, ó. São Sebastião não recebe dinheiro para prevenção desde 2013. 13. Aqui o jornal Metrópolis, 2013, Douglas, 2013. Está aqui, a matéria publicada no dia 23 de fevereiro agora. 10 anos. Pelo Fábio Leite, 10 anos, Douglas. Então, assim, eu não sei o que houve, porque aqui eu não vi o outro lado. Eu gostaria muito de saber o outro lado, tanto do Alckmin, quanto do Márcio França, quanto do Dória. Perfeito. E do Garcia. A gente teve quatro governadores nesse período, e eu ainda não vi qual é a explicação deles. De repente tem uma boa explicação e nós só não sabemos. Então também não quero aqui fazer acusações levianas, mas eu estou pegando aqui direto da fonte do jornal Metrópolis, fazendo essa afirmação. Então tem essa questão de que não recebeu verba para prevenção, e tem essa outra questão de que essas moradias, Douglas, são incentivadas largamente com endosso de políticos. De quais partidos são esses políticos? Esses partidos têm alguma responsabilidade nisso? É preciso fazer essas perguntas, Douglas. Se a resposta for boa, a gente vem aqui e fala, não, ok, a justificativa estava boa. Por hora, não sabemos. Só sabemos que sim, há incentivo em manter essas pessoas porque elas são fonte de voto. Perfeito. Nós estamos conversando com Herbert Passos Neto, ele que é jornalista e especialista em comportamento humano. Ele vai continuar, nós temos aí no segundo bloco, mas antes de chamar o segundo bloco, apenas como informação para os amigos do Hora Geral, os bairros cota, eles começaram a se formar depois da década de 50, quando terminaram, muitos operários terminaram a construção da Via Anchieta. E acabou o serviço, e alguns deles acabaram por ali mesmo, né? Morando, montando seus barracos. A partir daí, década de 50 do século passado, que começou os bairros cota e até então cresceu de uma forma desordenada. E o que o Herbert Passos Neto falou, eu também concordo. Muitos políticos, através do voto, incentivavam, oferecendo, vou arrumar um ponto de luz, vou te dar um madeirite para a tua casa, vou te arrumar umas telhas, mas eu quero que você vote em mim. Essa é uma política danosa, prejudicial, que acaba prejudicando principalmente aquela pessoa que deveria cobrar desses políticos e não deixar que eles se procriassem, que são os eleitores. Rápido intervalo comercial, voltamos na sequência com o Hora Geral.